Olá, tudo bem? Sou a professora Juliana do município de Itapevi e, como sempre, estou apresentando uma rotina de atividades para os alunos da EJA. E relembrando que o acesso aos vídeos vocês encontram no link Lição de Casa no site da nossa prefeitura. Então vamos começar? Em língua portuguesa, o termo irá colocar o nome desses objetos aqui, tá? E o termo 2 irá preencher essas palavras aqui com X ou CH. Lembrando que o CH e o X, eles têm o som iguais, né? Então, por exemplo, fuxico. Aqui eu poderia escrever com CH ou com X, mas tem as regrinhas de português que vocês devem estar atentos e para saber qual das duas irão utilizar no preenchimento das palavras. A segunda atividade, para o termo 1, vocês irão fazer uma análise da imagem. É isso mesmo, vocês irão apenas analisar a imagem e depois vão responder essas perguntinhas, como por exemplo, quantas abóboras vocês veem na imagem ao lado? Então vou contar e responder, são 2, são 3, são 1, vão marcar um X no quadradinho certo. Outra pergunta, qual é a fantasia da Mônica, né? Então vamos ler aqui, ó, fada, bruxa ou sereia e assinalando a resposta certa. E o termo 2, vocês irão encontrar no quadro de rotina os títulos de algumas histórias, alguns contos infantis. Como, por exemplo, eu trouxe alguns aqui. João e Maria, Os Três Porquinhos, A Bela Adormecida, Pinóquio, A Bela e a Fera, Chapeuzinho Vermelho. Lembrando que no quadro de rotina tem mais, tá? Aqui eu só destaquei alguns. E vocês irão transcrever no caderno qual desses vocês conhecem e também alguma frase que lembra essas historinhas. Então, por exemplo, se eu pegar Os Três Porquinhos, então vou lá e escrevo no meu caderno, Os Três Porquinhos, o título da história. E depois alguma frase que lembra essa história, como por exemplo, eu vou soprar, soprar até a sua casa derrubar, certo? Agora nós vamos passar para as atividades de matemática. O termo 1 irá resolver essas continhas e outras que vocês irão encontrar lá no quadro de rotina. Observe aqui, a primeira continha, por exemplo, 10 menos 10. A resposta já está aqui do lado. Então, para facilitar, para auxiliar vocês, né? Essa outra aqui, por exemplo, 15 mais 16. A resposta correta já está aqui do lado, então vocês têm que ver se 15 mais 16, por exemplo, vai dar 29, vai dar 30 ou vai dar 31. Então, a resposta correta já está do lado de todas as continhas. É só vocês realizarem a conta e observarem qual dessas aqui vai ser a correta. E para o termo 2, vocês irão preencher essa receita aqui. Então, vamos lá. Primeiramente, tem aqui já os utensílios, né, os materiais que vocês irão utilizar para realizar a receita e vocês vão ter que preencher as quantidades. Como, por exemplo, primeiro aqui, ó, lata de leite em pó. Então, quanto que eu vou usar dessa lata? Eu vou usar uma lata inteira? Então, se for uma, eu posso colocar aqui o número 1. Eu vou utilizar meia lata? Então, escreve aí, meia lata de leite em pó. Ou vocês podem também colocar as medidas, né? Vou utilizar 100 gramas ou vou utilizar uma xícara, né? Aqui, nesses outros, já estão aqui desenhados os objetos que vocês irão utilizar. Então, basta vocês representarem as quantidades. E também descrever o modo de fazer dessa receita e dar um título para ela. E a segunda atividade de matemática para o termo 2, nós iremos trabalhar com as frações. Fração, ela é uma divisão representada em partes iguais. E eu trouxe aqui a pizza, né, que é a forma mais conhecida de se representar uma fração e também de se compreender a fração. Então, por exemplo, essa pizza eu parti ela em quantas partes? Vamos ver, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, essa quantidade de partes que eu reparti a pizza, eu vou colocar esse número aqui embaixo desse risquinho, porque a fração ela é representada assim, um número em cima, outro embaixo e o risquinho para separar ela. Então, a quantidade que eu dividi a minha pizza, que deu 8 partes, é o que vai embaixo. E, no caso, a quantidade que eu comi dessa pizza, que foram 3 pedaços, ó, 1, 2, 3, é o número que eu vou representar na parte de cima.
Então, no quadro de rotina, vocês irão encontrar vários desenhos, né? E vão ter que escrever a fração que representa aquele desenho. Então, vocês vão contar em quantas partes o desenho está dividido e representar essa divisão embaixo. E as partes que não estiverem pintadas no desenho, que estiverem em branco, seria, no caso, a parte que eu comi. Então, vocês vão representar ela em cima, assim como eu fiz aqui com a pizza. Lembrando também que a fração, aqui eu trouxe ela no formato de círculo, né? Que a fração a gente geralmente representa ela com formas geométricas. Então, vocês podem representar elas e encontrar elas também representadas lá no quadro de rotina de vocês em várias formas. Pode ter quadrado, triângulo, retângulo, então não necessariamente terão somente círculos. E a segunda atividade, ainda para o termo 2, relacionada com a fração, é ao contrário. Aqui eu trouxe outros exemplos também para vocês verem, mas seriam vocês observarem a fração escrita com os números e representar ela através do desenho. Então, vocês vão fazer o contrário. Aqui eu já trouxe também pronto. Então, por exemplo, meio, né? Então, como que eu posso representar a pizza partida no meio, né? Então, no caso, o lado de cá seria o lado que eu vou pintar e o lado de cá, que é o lado que eu comi, que eu vou deixar em branco. Essa aqui, ó, no caso, eu reparti a pizza em 6 pedaços. Então, novamente, ó, coloquei aqui a minha pizza, repartida em 6 pedaços e comi 3, certo? E assim por diante. E a última atividade, que vale para os 2 termos, é a de geografia, que nós vamos trabalhar com os tipos de moradas. Então, eu trouxe aqui a mesma imagem que está lá no quadro de rotina de vocês. Então, vocês vão escrever no caderno quais são esses tipos de moradias que nós estamos observando e destacar se a moradia de vocês, por exemplo, se encontra aqui. Então, eu, por exemplo, moro em Sobrado. Então, o meu tá aqui, ó. Tá destacado aqui meu tipo de morada, o Sobrado. E aí, se o de vocês estiverem, vocês relatam isso no caderno, registra. Ou, se não estiver, também pode registrar. Não encontrei o meu tipo de moradia. E aí, registra o tipo de moradia que vocês moram. Bom, essas foram as atividades dessa semana, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de compartilhar esse vídeo com seus amigos, com os conhecidos, com os colegas. Se forem sair de casa, utilizar a máscara. E eu aguardo vocês na próxima aula. Até mais!